Então, boa noite para todos, de novo, né? A gente teve um problema com a internet, mas vamos começar a tentar fazer o máximo que a gente puder aqui. Para achar complicado, né? Tem aquela historinha de Ismael, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas eu queria começar com uma Guemará que é importante no geral, assim. Tá? Então, vamos puxar um pouco essa ideia da Guemará aí do número 1. A Guemará aqui do Shin 30b começa dizendo uma coisa interessante. Um sábio da escola do Rav Ishmael ensinou o seguinte: meu filho, se o miserável te encontrar, arraste-o para a sala de estudos, vai estudar a Torá. O miserável seria o Yetzer Hará, né? A nossa inclinação para o mal. Se for uma pedra, derreterá. Se for ferro, quebrará. Pois está escrito, não é a minha palavra como fogo, diz Hashem, e como o martelo que estilhasse a rocha. Esse é Irmiarro, né? Jeremias. Se é como a pedra, derreterá, como está escrito, todos vós que tendes sede, ide às fontes das águas. E está escrito, as pedras são corridas pela água, né? Então a pedra derrete por causa da água, e a Torá é relacionada à água, efetivamente, né? Tem aquela correlação entre a Torá e a água, né? E essa passagem que eu falei, o Ben Ishai é um dos mais importantes a fazer a pergunta, né? De por de quem que essa passagem está falando, que é o tal do miserável, né? No caso é o Yetzer Hará, como eu falei, né? Ele, para muitos dos nossos comentaristas, seria o mais desprezível, o mais miserável nesse sentido, né? Hashem colocou essa ideia em cada um, né? E ela seria uma espécie de uma doença que efetivamente só tem um antídoto. Isso vai ser descrito na próxima Guemará, que seria na próxima, logo na mesma página, algumas linhas depois, diz o seguinte: então o santo bendito seja, disse a Israel, número 2. Meus filhos, eu criei a inclinação para o mal e criei a Torá como um antídoto. Então, o único antídoto é a Torá, segundo Hashem aí nessa história. Se estás comprometido com o estudo de Torá, não será entregue a inclinação para o mal, pois está escrito, se fizeres bem, ser-te-á perdoado. Isso é Bereshit, lá no comecinho da Torá. Aquele que se ocupa com o estudo da Torá vai se livrar do Yetzer Hará. Tá, joia. Então, só fazendo um geralzão aqui, o Yetzer Hará, ele busca, né, essa ideia de persuadir cada um de nós a fazer coisas erradas especificamente. Então, a pergunta é, beleza, se ele está contra nós, como é que a gente faz para se livrar dele? A sugestão inicial que foi dada lá na escola do Rav Ishmael é levar ele para o Beit Midrash, levar ele para a sala de estudo de Torá. Mas eu sei que a gente já falou disso em outros momentos, mas parece meio contraprodutivo, né? A gente devia deixar ele lá de fora, talvez, né? Nenhuma sinagoga tem uma placa escrita lá dizendo, por favor, deixe o celular ligado durante o serviço, né? Nenhuma sinagoga tem uma placa dizendo para você deixar o celular ligado, né? Ou qualquer coisa parecida. Por que a Guemará diria para você fazer teoricamente, levar uma coisa errada para dentro desse plano de estudo, né? E aí tem uma outra Guemará também que nos interessa muito para discutir um pouco melhor essa questão. Número 3. Berahot 31a diz o seguinte: Rabi Hanan disse em nome do Rabi Shimon Bar Yochai: estamos proibidos de encher nossas bocas de alegria nesse mundo, pois está escrito, quando Hashem nos trouxer de volta de Sion, a nós, seus exilados, nos parecerá estar sonhando, nosso semblante então estampará somente alegria e nossas bocas vibrarão em cânticos. Quando este tempo de alegria chegará, né? A Guemará pergunta. Aí continua no mesmo salmo, né? Quando dirão em todas as nações quão extraordinário que Hashem fez por esse povo, tá? Então, essa é a situação. Então a gente está falando de uma situação do mundo vindouro ou da era messiânica, tá? E aí, logo em seguida, diz o seguinte: disseram que o Reish Lakish, por toda a sua vida desde então, não encheu sua boca com risadas nesse mundo, uma vez que ele ouviu a frase de seu mestre, Rabi Hanan. Então, Rabi Hanan falou essa história, e esse outro indivíduo, que é um dos outros mestres do Talmud, ele nunca mais riu depois que ele ouviu essa história. Tá? Ele nunca mais deu uma risada gostosa depois que ele aprendeu isso. Tá, então ele só poderia voltar a rir quando o Mashiach vier, ou quando vier a messiânica. E aí a gente vai poder encher a boca de risada de novo. Mas até lá a gente tem que ser ligeiramente reservado, vamos dizer assim.
Tá, por que que a Guemará tem essa dependência, necessidade de falar disso, né? Por que que a gente não pode rir pra caramba e tal, né? E justamente porque esse indivíduo, porque o Reish Lakish foi citado, porque assim, se a gente pensar, se ele é aluno do Rabbi Hanan, faz sentido que ele siga o que o mestre está falando. Então, meio que não precisava dizer que ele faz, né? E a gente... Só que ele é um personagem muito interessante, porque ele especificamente não é mencionado de novo nesse sentido, ou não existe uma lista das coisas que ele decidiu seguir. A gente tem alguns exemplos diferentes para alguns outros sábios, tá? Mas a única vez que aparece foi essa, né? E aí, de novo, o Ben Israel vem ajudar a gente, e ele vai falar, porque provavelmente ele era um Batran, que é um brincalhão, ele era um cara que fazia muita piada, fazia muita graça e tudo mais, uma espécie de comediante, tá? Ele tinha aquela risada que quando começa todo mundo fica com vontade de rir também, né? Ou seja, o Ben Israel traz uma resposta que é meio esquisita, né? Meio bizarra, né? Ele responde a pergunta de uma forma meio estranha, né? Só que a gente tem uma questão com dois Amoraim, e essa questão em si parece estranha, e várias coisas dessa ideia faz com que a gente pergunte por que o Ben Israel está respondendo isso? Por que isso seria relevante de alguma forma? Tá? E aí, a gente tem uma história justamente com esses dois Amoraim, justamente com esses dois personagens, que é uma história mais estranha ainda, tá? E a gente vai ler ela agora. Número 4, Bava Metzia 84. Ela é um pouquinho grande, apesar de eu ter tentado traduzir da melhor forma possível, mas vamos lá. Um dia o Rabbi Hanan estava tomando banho no Yarden, né, no Rio Jordão. Reish Lakish viu e pulou no rio para persegui-lo. Já começou esquisito. Rabbi Hanan disse a Reish Lakish: sua força é grande o suficiente para o estudo de Torá. Reish Lakish disse: sua beleza é semelhante àquela de uma bela mulher. Ficou mais estranho ainda, né? Rabbi Hanan disse: se retornar à Torá, lhe caso com minha irmã, que é mais bela do que eu. Continua, né? Tá ficando bem esquisita essa história. Reish Lakish aceitou a Torá, e Reish Lakish aceitou a Torá. Então ele casou com a irmã do Rabbi Hanan. Depois, Reish Lakish quis sair do rio para vestir suas roupas, mas ele não foi capaz. Aí tem todo um comentário que diz que ele não conseguiu sair porque meio que a força que ele tinha antes sumiu para que ele pudesse focar no estudo de Torá. Tá? Passa um pouco, e aí tem uma discussão que parece que não tem nada a ver. Eles começam a falar de arma branca, tá? E aí eles estão falando de como que faz arma branca, você tem que botar lá no fogo, aí martela, e não sei o quê. E aí vem a pergunta, quando é que você completa a manufatura da arma branca? Quando é que ela está pronta? Rabbi Hanan vai dizer o seguinte, parece que não tem nada a ver com nada isso que eu estou falando, mas tem, tá? Calma. Quando ele é queimado numa fornalha, o item, no caso, né? O Reish Lakish fala, quando é polido após a água, depois da fornalha. Então, depois que você bota a arma na água, depois que pole ela, que ela está pronta. Tem uma coisa aqui que eu vou ter que explicar antes de continuar a discussão. O Reish Lakish, antes de voltar à Torá, que nem estava descrito um pouco antes, ele era tipo o rei dos bandidos. Ele era o criminoso poderoso chefão, era o criminoso maior, tá? E aí o Rabbi Hanan, a partir disso, vai falar, um bandido conhece a bandidagem. Essa é a resposta que ele vai dar. Ou seja, você está certo porque você conhece mais desse assunto do que eu, porque você era bandido, né? Aí o Reish Lakish fica sentido com essa história e diz o seguinte, qual foi a vantagem de me aproximar da Torá? Lá, em meio aos bandidos, me chamavam de líder dos bandidos. Aqui também me chamam de líder dos bandidos. Ou seja, não mudou nada, eu continuo sendo a mesma coisa, né? Rabbi Hanan disse, o benefício foi grande, o grande benefício, já que se aproximou de Deus e está sob as asas da divina presença. Como resultado da briga, Rabbi Hanan ficou ofendido e Reish Lakish ficou doente. A irmã do Rabbi Hanan chegou chorando e disse a ele, né, para o irmão, pelo amor que tens aos meus filhos, peça pela recuperação do pai. Rabbi Hanan disse, deixe seus filhos órfãos e eu os sustentarei. E Miarro, né? Ele chama Jeremias para falar, não vou fazer nada não. Então ela disse a ele, faça para que eu não fique viúva,
E ele disse a ela, mesmo passuco, tá? Mesmo verso tem o seguinte, e tuas viúvas terão confiança em mim. Rabi Elazar ben Padat foi e sentou diante de Rabi Hanan. E aqui é outro parêntese, né? Rabi Hanan estudava com Reish Lakish. Eles estudavam juntos. Essa briga aí deu entre eles porque eles estudavam juntos. Outra pessoa foi estudar no lugar do cara com o qual ele brigou, né? Então foi esse cara aí, o Rabi Hanan ben Padat. Para tudo que Rabi Hanan disse, Rabi Elazar dizia. Há um ensinamento em uma baraita, que é um outro texto, algo que concorda com a tua opinião, ou seja, eu concordo com tudo que você está falando. Isso incomoda o Rabi Hanan de um tanto que ele diz assim, conheces o filho de Lakish, que é o caso, o outro cara, né? Em nossas discussões, quando eu discutia um assunto, ele buscava 24 dificuldades contra mim e eu respondia com as 24 perguntas. E a Lahá por si era clarificada e alargada. Ou seja, se aprendia mais, né? E ainda assim você vem e busca concordar comigo. E eu não sei que minha opinião é boa? Pergunta ele. Eu sei que eu estudei. Você não precisa ficar falando que eu estou certo. Né? Rabi Hanan mudou de ideia, rasgou suas roupas e chorou, e chorando disse, onde estás tu, filho de Lakish? Onde estás tu, filho de Lakish? Rabi Hanan gritou até que sua mente o deixou. Ele ficou maluco, né? Ele ficou louco. Os sábios rezaram e pediram a Deus para que tivesse misericórdia de Rabi Hanan e sua alma o deixou. E ele morreu, né? É uma história trágica, né? Mas é interessante a gente observar principalmente o Rabi Hanan é um personagem importante, o Reish Lakish também é um personagem importante. Eles são muito citados na Guemará, tá? Para quem nunca viu, teve um overview grande da Guemará, eles são sábios muito importantes. Se a gente pensar um pouquinho na situação toda, Reish Lakish era um bandido, o chefão dos bandidos, né? E ele muda a vida dele a partir de uma situação específica. Ele entra na água do Yarden e sai mudado, tanto que a Guemará faz questão de dizer que ele mudou tanto que ele não consegue nem sair sozinho da água, tá? E depois disso, a gente vê que ele se torna um cara tão importante que um dos caras mais importantes não consegue mais desenvolver o pensamento dele sem aquela colaboração, aquela disputa que havia constantemente entre os dois. Tá? E depois dessa introdução gigantesca, a gente finalmente chega na paraxá da semana. A gente pode falar um pouquinho da paraxá. Tá? Então, número 5, a paraxá em Vaierá diz o seguinte, Bereshit 21, já mais para o final. E Hashem disse a Abraham, isso é aquela história de Sara com Hagar, que Sara manda Abraham mandar a Hagar embora, né? Hashem disse a Abraham, não desagrade a teus olhos por causa do moço e de tua serva. Tudo que te disser Sara, escuta em sua voz, pois Yitzhak será chamada a tua descendência. Ou seja, não se preocupa, pode mandar o menino embora, vai dar tudo certo, porque quem vai te seguir mesmo é Isaac. E também o filho da serva farei uma nação, também do filho da tua serva farei uma nação, porquanto ele é da tua descendência. Vai dar tudo certo com ele, pode mandar ele embora. Ok, ainda continua estranho, né? Essa paraxá, né, principalmente essa parte, não é muito fácil de ler, ela é meio complicada, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade de encarar tudo que está acontecendo, porque não é difícil de ver a justiça, né? A gente tem nossas limitações. E é interessante porque assim, a gente sempre fala dos Targunim, aqui a gente fala do Targum, e o Targum é o quê? Ele seria uma tradução com inspiração divina da Torá. Então eles são considerados, eles têm um alto nível de valor, vamos dizer assim, no sentido de interpretação, tá? E aí no número 6, o Targum Yonatan Ben Uziel diz o seguinte, nesse último, né, do filho fará uma grande nação, né? E aí essa é a tradução, e a tradução às vezes tem comentários, tá? Então mas eu fiz, né, no caso, em vez de ser eu também farei, e também do filho da serva farei uma grande nação, ele vai dizer, mas eu fiz do filho da serva um povo predador por causa do seu filho. Por causa de Ismael, ele vira um povo predador, tá? E é esse Leam Leitzim, né? Leitzim. E aí ele traduz como predadores. Se a gente for pensar,
em um tipo de predador comum na sociedade, a gente pode pensar num ladrão, certo? E aí tem uma questão assim de não se preocupe, né? Não se preocupar com o quê? Né? O que o Targum quer dizer com esse não se preocupe? Né? Não tem problema, né? Porque, e aí ele termina, principalmente a Parashá termina porque ele é seu descendente. Então, vamos voltar para a Parashá da semana passada, para o nascimento de Ismael, né? O que diz lá? 86 anos de idade, Abraham, no caso, 86 anos de idade, a Sara decide dar Hagar para ele, e aí ele teve Ismael. E Abraham parece satisfeito de alguma forma com o menino, né? Porque é como se ele tivesse completado alguma coisa que faltava. Até que a gente se depara com uma reza de Abraham no número 7. Abraham pede claramente que o quê? Em Bereshit 17 lá. E disse Abraham a Hashem, que Ismael viva diante de ti. Então ele pede para que Ismael siga os caminhos, que viva pensando que Hashem está lá diante dele. Mas Hashem responde e diz o seguinte, é certo que Sara, tua mulher, dará à luz um filho e chamará seu nome Yitzhak. Estabelecerei minha aliança com ele, aliança eterna, e com sua descendência depois dele. Joia esse que você está pedindo, mas pensa bem. Pensa no que você está fazendo. Tá? Logo depois diz, e sobre Ismael te escutei, e eis que tenho abençoado, tenho abençoado e o farei frutificar, e multiplicarei mais e mais, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Tá? Beleza. E aí? O Zohar fala que a gente tem uma dificuldade de interpretação dessa parte. Né? Porque a gente tem que se perguntar qual o motivo gerou esse pedido de Abraham. Por que Abraham foi lá e perguntou, pediu isso? Né? Porque se a gente pensar em Abraham como um profeta que ele era, talvez ele soubesse que Ismael tinha essa força de trazer problemas para os descendentes dele, de Yitzhak, na galuta, né, no exílio. E essa é a premissa que o Zohar traz. Então a gente tem que perguntar, por que ele pede isso? Tá? O Shivlei Pinchas, ele faz outra pergunta que é interessante. Por que Abraham está pedindo por Ismael e ele vê isso de uma... Por que ele está pedindo por Ismael nesse sentido? E não no sentido de que o que Hashem prometeu, que ele vai se frutificar e vai dar tudo certo. Né? Qual é a qualidade que o filho tem para que ele fizesse com que ele rezasse? Essa é a pergunta. Tá? E a conversa entre Hashem e Abraham também é estranha. Por que Hashem fala primeiro de Isaac e só depois responde o pedido? Tá? Beleza, todas essas perguntas a gente vai tentar entrar. E aí tem um fenômeno bem interessante que vai aparecer no livro chamado Az Yashir, do Rav Moshe Shverd, que diz o seguinte, sempre que Ismael aparece, de alguma forma a gente tem água envolvida. Tá? Semana passada a gente tem o seguinte, número 8. Isso é Hagar grávida ainda. Tá? E achou um anjo de Hashem, ou seja, quando ele recebe o nome dele, tem água envolvida. E achou-a o anjo de Hashem sobre a fonte das águas no deserto, sobre a fonte no caminho de Shur. E disse, Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E Hagar responde, de diante de Sarai, minha senhora, eu fujo. E o anjo diz o seguinte, volta a tua senhora e o mete debaixo de sua mão. E o anjo de Hashem diz o seguinte, de novo, multiplicarei a tua descendência para que não poderá ser contada de tão numerosa. E disse a ela o anjo de Hashem, eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque Hashem ouviu tua aflição. Tá? Então Ismael é nomeado no momento que Agar está perto de água. E ele será como um homem selvagem, e sua mão estará em todos, e a mão de todos estará nele, e entre todos seus irmãos habitará. Beleza. Semana passada, isso. Nessa semana a gente tem o quê? Aí é a grande história, né? Abraham manda os dois embora, Abraham escuta, e o que acontece é o que vem agora, número 9.
E Abraão madrugou pela manhã e tomou o pão e um odre de água. E deu a Agar e pôs sobre seu ombro e ao menino e enviou-a. E andou e se perdeu no deserto de Beersheba. E terminou a água do odre e ela jogou o menino debaixo de uma das árvores e andou e ficou em frente, longe, a distância de 2 tiros de arco, ou seja, já estava bem longe do menino, porque disse, não verei a morte do menino, e ficou em frente e levantou sua voz e chorou. Hashem escutou a voz do menino, não de Agar. Tá? E um anjo de Hashem chamou Agar, a partir dos céus, e disse, que tens, Agar? Não temas, pois Hashem escutou a voz do menino, de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e sustenta a tua mão nele, pois farei dele uma grande nação. Tá? Beleza. E aí, a gente sabe que eles vão encontrar água logo em seguida, né? Ok. Então, de novo, a gente vai ter Ismael e água. Ele parece que vai morrer porque não tem água, mas Hashem faz aparecer um poço lá, né? Na frente deles. Rashi comenta uma coisa interessante sobre o Passuco 17, que é o seguinte, está no 10. O Passuco 17 é esse, de que Hashem escuta a voz do menino. Né? O que quer dizer isso? Aí essa que é a parte legal. Rashi diz assim, ele vai ser julgado de acordo com as ações presentes dele, não por aquilo que ele poderia fazer no futuro. Porque isso ele pode mudar. Pois os anjos trouxeram informações contra eles, ou seja, os anjos acusam Ismael de que ele vai fazer alguma atrocidade no futuro. Então não precisa salvar ele. Né? Aí os anjos dizem o seguinte, mestre do universo, pois seus descendentes irão sedentos em determinado momento matar seus filhos, matar o povo de Israel. E ainda assim proverá uma fonte? E ainda assim você vai dar água? Você vai salvar? E aí a resposta de Hashem foi a que Rashi falou antes. Ele vai ser julgado pelas ações presentes dele, não pelo futuro. E num comentário de Iov, no capítulo 6, o Rashi fala o seguinte, que Ismael sempre vivia, as tribos de Ismael, aqueles descendentes de Ismael, sempre viviam em locais de baixa altitude, onde a água tende a acumular. Então eles tinham essa situação. Né? Então parece que não tem nada a ver com nada, mas existe essa conexão direta com Ismael e água. E aí o Rabi Shimon de Ostropoli, ele, que é um dos grandes Mecabalim, ele já faleceu há um bom tempo, ele é de 1648, acho que foi em 1648 que ele faleceu. Segundo ele nos traz um segredo muito interessante sobre a Torá. Ele vai perguntar, quem que é Ismael? A resposta dele tem duas palavras. Ele diz assim, ele pergunta, quem é Ismael ben Abraham? Né? Quem é Ismael, filho de Abraão? Ele diz assim, Reish Lakish. Ele fala que eles são a mesma pessoa. Tá? Ou seja, o Reish Lakish compartilha de alguma forma a alma de Ismael ben Abraham. Tá? E ele tira esse segredo justamente por causa da discussão entre o Rabi Hanan e o Reish Lakish que a gente viu. Quando ele fala que ele conhecia as armas, que ele conhecia a bandidagem, que Ismael também tem essa ideia, tá? Ele não estaria se referindo a Techuvá de Reish Lakish, né? Ao fato de Reish Lakish ter se arrependido de ser bandido, né? Mas as coisas que aconteceram muito lá atrás, né? Eu vou fazer uma pergunta estranha, né? Mas é porque é uma coisa engraçada. Já sonhou com o Reish Lakish? Não, né? Você não sabe nem quem era, provavelmente. Né? Alguém já sonhou com o Reish Lakish? Eu acho que não, né? Mas o Shivlei Pinhas diz que a própria Gemara sugere que se você sugere a ideia de que se você viu Reish Lakish dentro do Beit Midrash, você vai ter sucesso nos seus estudos. Porque é uma pessoa que saiu de uma situação muito ruim e, né, passou por uma outra situação de absoluto nível espiritual altíssimo, né? E ele diz que quando a gente vê aquela reza de Abraham por Ismael, foi porque além de ter visto as pessoas ruins ou as pessoas violentas que poderiam vir de Ismael, ele viu o Reish Lakish também. Tá? E ele estaria pedindo por esse tzadik que viria de Ismael. Certo? Quantas vezes que o Reish Lakish aparece no Talmud? Quantas vezes ele aparece no Talmud e quantos volumes a gente tem efetivamente no Talmud?
A gente tem 36 volumes no Talmud, tá? A gente tem 36 Masechet, Masartot, acho que é isso. E Abraham fala uma coisa interessante, ele fala Lu Ishmael. Lu Ishmael. Lu Ishmael é o que é, né? De onde? O que é que está vindo? E esse número Lu aí é 36. E o Reish Lakish aparece 36 vezes no Talmud. É estranho essas coincidências aí, né? Que qualidades boas de Ishmael, quais que eles têm, que Hashem, quais qualidades que ele tem que ele pede, que ele esteja diante de ti. Né? Por isso que a gente teria Reish Lakish em todos os volumes do Talmud, a gente teria ele aparecendo 36 vezes. Né? O que a gente sabe sobre Ishmael efetivamente? A gente sabe uma característica da personalidade dele e é basicamente isso. Já dei a dica, né? No número 11, né? Sara viu o filho de Hagar a egípcia, que Hagar a egípcia dera a Abraham, rindo-se. Metzachek, que é a mesma raiz do nome de Yitzhak, né? Então ele ria. Aí o comentário é que ele era um piadista, ele era um brincalhão, ele ficava brincando com os outros e tal, fazia piada e tudo mais. E o Ravi David Weiss, ele disse que a partir dessa ideia do Rav Shimshon Ostropoli, que a gente viu antes, a gente pode entender o próprio comentário do Ben Ishai que a gente viu antes também, dizendo que o Reish Lakish era esse comediante, ele era esse cara engraçadão. Né? Qual a relevância disso? Que eles têm essa conexão, os dois. Ishmael ben Abraham e Reish Lakish. Tá? Então, por que Abraham pede por Ishmael? A gente já viu. Mas e a resposta de Hashem? A resposta de Hashem efetivamente você não está entendendo. Mesmo você mandando ele embora agora, aquela parte boa, né, de Ishmael vai vir de Yitzhak. A partir dos descendentes dele, de Yitzhak, Ishmael vai cumprir o que você está pedindo. É muito bizarro isso, né? Mas é essa a visão que o Ben Ishai tem dessa história toda. Tá? E, segundo o Targum Yonatan Ben Uziel, essa ideia dos predadores que vão vir dele, né? A única pessoa que é chamada de Leisim na Gemara é Reish Lakish também, que é aquela palavra que é usada lá no Targum. Tá? Ok. Introduzi tudo que eu queria de fato agora e a gente vai para a parte final para tentar discutir o que a gente pode aprender com isso tudo. Né? O Rashi traz aquela ideia de Kashá que a gente explicou lá no estudo de Bereshit, e ele fala, principalmente, Kashá de novo é uma contradição de não deveria existir. Ele vai falar de duas arcas diferentes. Ele fala da Dinor e ele fala da cesta que levou Moshe pelo rio até a filha do faraó achar ele. Tá? Ele diz o seguinte: na arca de Noar, o piche foi usado do lado de dentro e do lado de fora. Mas quando a mãe coloca Moshe no rio, ele só coloca Aaron piche do lado de fora. Por quê? Sei lá, ué. Né? A primeira pergunta a primeira resposta é, tá, que tipo de pergunta é essa? Para que eu estou fazendo essa pergunta? Para que serve? Depois da arca, todos os outros objetos flutuantes obrigatoriamente deveriam ter piche do lado de dentro e do lado de fora? Para que essa pergunta? O Zohar, na Parashat Pinhas, ele tem uma colocação que é estranha. Tá? Ele diz o seguinte, número 12. Moshe estava destinado a receber a Torá antes do Mabul, antes do dilúvio. Mas o mundo estava muito corrompido. E ele não pôde fazê-lo. Ele fala assim, quê? De onde que vem isso? O Zohar puxar isso é muito estranho, né? Só que a partir disso a gente pode entender, inclusive a dúvida do Rashi, né? Porque os nossos mestres Hazal, eles entendiam que a cesta de Moshe
era como se fosse a Tevá, como se fosse a arca mesmo. Eles entendem isso, que é uma conexão direta, né? O que a gente chama de remes, né? Uma conexão direta onde não parece ter um, mas no número 13 a gente vê uma coisa legal. Legal não, complicada, tá? Usei a palavra errada. Essa parte em Kedushim, na página 49b e antes, é uma parte da criação do mundo que é muito estranha, porque é como se fosse as midot do mundo, as características do mundo. Tá? Em determinado momento ele vai falar, 10 porções de uma coisa foram jogadas no mundo. Aí uma nação pegou a maior parte e o resto ficou para o resto do mundo. E aí ela diz assim, 10 cav, que é essa porção, né, 10 cav de libertinagem desceram ao mundo. A Arábia tomou para si 9 e o resto do mundo ficou com uma. Tá? Sem julgamentos, é só isso que a Gemara fala. Joia? Logo depois a gente vai ver o 14. Lá em Devarim diz o seguinte. Essa é a bênção que Moshe, isso é a última paraxá da Torá, Vezotaberahá, começo. Essa é a bênção que Moshe, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Ele diz, Hashem veio do Sinai e de Seir lhes alvoreceu. Apareceu desde o Monte Paran e com ele havia uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade. Escrita com a tua mão direita, deu-lhes a lei do meio do fogo. Então, beleza, Sinai eu lembro, mas esses outros lugares, Seir, Paran, o Mário deu a dica aqui, mas eu vou puxar a rasada aqui. Tem uma historinha, na verdade é uma piada que muito judeu conta, que é aquela piada de que Hashem ofereceu a Torá para as nações e perguntou, o que tem aí? Mas essa piada ela tem uma origem, né, que o final da piada é quanto que custa? O judeu pergunta, né? A Torá, a Hashem fala, de graça, então me vê duas, né? Me vê duas tábuas aí, né? Aquela piadinha besta. Mas essa piada, ela tem uma base midrástica, tá? O Midrash ele fala que Hashem ofereceu a Torá para as outras nações. Ofereceu para Edom, por exemplo, para Moab, para Ishmael. E que esse trecho que a gente leu agora é uma referência a isso. Tá? Então o Midrash diz que Edom não aceitou por causa do mandamento não matarás. Não, aqui a gente mata quem a gente está afim. Tá? O Sifrei fala que Ishmael não pôde aceitar por causa do não roubarás. Não são todas as fontes que concordam com isso. Tá? Mas, por exemplo, Amon e Moab não poderiam aceitar porque elas nasceram de incesto. Então não tinha como aceitar. Incesto é proibido. Tá? A identidade deles vem disso. Aquela história da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Mas o próprio Zohar, ele fala que Edom não aceitou por causa do assassinato e Ishmael não teria aceito por causa do adultério. Na verdade, não do adultério, das leis sexuais proibidas. Tá? E essa seria a identidade que o Zohar dá para esse povo, que foi a mesma que a gente viu na Gemara ali, dos Kavim, né, das porções as porções de libertinagem. Tá? O Rabi Meir Eliyahu, ele fala que os livros que comparam, vários livros comparam essa ideia de Ishmael e Maim, né, Ishmael e água. E Esav, por outro lado, é comparado a Esh, fogo. Tá? Ishmael recebe esse título de água, mas ele tem um segundo título, águas perigosas. Tá? E que eles são uma espécie de purificação dos nossos patriarcas. Né? Qual seria a característica, a midá principal de Abraham? A gente sempre fala Hesed, Abraham era um cara bondoso. Ele buscava bondade o tempo inteiro. Ele era a pessoa mais generosa e bondosa que o mundo já viu. Mas a Hesed descontrolada, a bondade descontrolada, sem freio, é o que a gente chama de Gilul Arayot, que seria esse amor impróprio. Você passa dos limites. E o que a Torá fala sobre isso? E o homem número 15, e o homem que tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele virar nudez dela, ela virar nudez dele, é indecente. E serão banidos diante dos filhos do povo a nudez que sua irmã descobriu, e a sua iniquidade levará sobre si.
E aí? Abraham era esse Baal Hesed, esse homem que buscava Hesed. Mas isso era guiado pela Torá. Isso tinha uma limitação óbvia. Você faz todo o bem que você pode, mas ainda tem uma restrição. Né? Sempre dito aqui, né? A humildade é a única que não tem essa restrição dada pela Torá. Até porque Moshe é chamado várias vezes de Ishanav Meod, de homem muito humilde. Né? Porque a Hesed sem freio, essa bondade sem freio, não existe equilíbrio ali. Então você tem um outro extremo. Desde a pessoa que não faz bem para ninguém e a pessoa que faz bem demais. O meio termo é mais para cá, mais para o bem demais do que para o outro lado. Só que ainda assim, o meio termo saudável, né? O extremo é ruim. Tá? A gente tem essa... E qualquer coisa errada gera esse julgamento severo. Né? Esav tinha essa essência de assassino e era chamado de Eish por causa disso, porque ele era muito exagerado para esse lado. Tá? O Rabbi Haim Vital, ele diz que toda a matéria, né, e isso é uma coisa até meio... Você consegue encontrar correlações com outras culturas e até outras religiões. Os gregos, os indianos, essa ideia de que a matéria em si é composta por elementos específicos. Né? A gente fala de Eish, fogo, que vai representar força, vontade, disciplina. Maim, água, que ajuda no crescimento, né? Mas também representa Hesed e essa ideia de araiá, de tipo, água se você deixar solta, acontece uma bula. Mata tudo. Tudo em excesso mata. Você beber água demais, você morre afogado. Né? A gente tem vento, a gente tem outro, mas isso, o que importa pra gente são essas duas. Só que a gente falou lá no começo uma coisa muito engraçada. Tem outra coisa que chama água também. A Torá. E aí a gente tem uma caixá. A água é boa ou a água é ruim? Quem é que falou que muita Torá é ruim? Eu nunca falei isso. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Guemará ajuda a gente. Número 16. Está escrito, como está escrito, Bava-Kama, 17a. Feliz é aquele que planta. A referência ao plantar está relacionada à caridade, pois está escrito, plante para... esqueci de botar o resto. Plante para si, né? Aqui é o plante para vocês mesmos por caridade e você vai conseguir colher a bondade. Tá? Essa é rocheia. Tá? Isso é uma referência às águas, porque está escrito, quanto ao estudo de Torá, todos vós que têm de sede e de as fontes das águas. Tá? A resposta aqui qual que é? Quando que a Torá devia ter sido dada? Que a gente falou lá na frente. Teoricamente, na geração antes do dilúvio. E a gente sabe disso, por quê? Se a gente tem um excesso de água não guiada, acontece o dilúvio. Se a gente tem o excesso de água sendo Torá, ou seja, guiada, talvez a gente poderia ter um outro tipo de dilúvio. Um dilúvio bom, um dilúvio de Torá, e não um dilúvio de destruição. Tá? Mas se a gente tem um dilúvio, mas quando a gente tem um dilúvio de água, a gente vê uma situação diferente, a gente vê um monte de gente morrendo. Por quê? Porque eles usaram esse poder da água para entrar numa situação sem limites. E é engraçado porque a própria Torá refere ao erro daquela geração como roubo. Né? A gente está falando que o Reish Lakish era ladrão, que Ismael também tinha essa situação. E aí? A gente tem uma conexão também. Eles se corromperam, mas a gente também tem uma conexão com essa corrupção. Porque se o cara roubava o que ele queria, tomava o que ele queria, ele tomava coisas erradas também. Do ponto de vista da imoralidade sexual. Né? Mas como assim? O Zohar em Toledot fala o seguinte: Rabi Tzchak e Rabi Yossi iam de Kaputkia para Lud, né, para Lud. E eles encontraram lá no meio do caminho o Rabi Rodá. E o Rabi Tzchak fala para ele o seguinte: faz um favor para mim e diz para os meus amigos lá, os sábios da Mishnah, para eles considerarem uma ideia específica. A ideia é a seguinte: vamos abolir o impulso sexual para que ela não
a não ser que ela seja para uma mitzvah. A gente já ouviu essa conversa em algum momento, né? Você só pode usar o impulso sexual para reprodução. Olha, a resposta do Rabbi Yehudá é a seguinte: a gente precisa desse Yetzer Hará, porque sem o Yetzer Hará do impulso sexual, você não é capaz de se deleitar com o estudo de Torá. Oxe. O que tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que o impulso sexual tem a ver com a aprender a Torá? O Rav Alba, diz que é um engano você pensar que existem dois fenômenos diferentes entre dizer que a pessoa que ama aprender ser um tzadik e a outra pessoa que gosta dos prazeres mundanos e se entrega esse impulso sexual em qualquer oportunidade. Eles são parecidos. Tá? É um engano dizer que essas duas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, segundo ele. Tá? Dentro de todos nós existe uma natureza, a vontade de buscar prazer. Isso não foi inventado para a gente, isso existe, todo mundo tem. Tá? E isso pode ser saciado por duas coisas. Pela sua busca por proximidade de Hashem, estudo de Torá, ou pela araiota, pela busca por todos os prazeres que estão lá. É um fenômeno. Você tem sede. Você pode matar a tua sede com a água certa ou com a água errada. A busca por água se relaciona com a busca por prazer, por essas sensações de prazer. O Ben Ishai, ele faz a pergunta que a gente fez lá no começo. Por que a gente leva o Yetzer Hará para o Beit Midrash? E ele usa esse zohar que a gente citou para dizer: Hashem dá para a gente o Yetzer Hará para que a gente possa se divertir enquanto a gente aprende. Acho que todo mundo já teve uma oportunidade, espero que todos já tenham tido essa oportunidade de aprender uma coisa e falar assim: cara, isso aqui é sensacional. E ficar dando risada, achando graça daquele negócio. Cara, eu nunca ia pensar num negócio desse, mas eu aprendi esse negócio. Tá? Se a gente encontra o Yetzer Hará no Beit Midrash, você não pode mandar ele embora, mas entenda que ele tem que ser usado da forma correta. Eu já falei disso algumas semanas atrás. Né? Isso tem o poder de levar a gente para grandezas inimagináveis, grandezas e prazeres no estudo, por exemplo. Pode levar para o lado errado também, por isso você tem que controlar. E essa é a força desse elemento que forma as coisas. Mãe, da água. Sem água, sem Torá, sem água, sem impulso sexual. Sem água, sem prazeres. Esse é que é o ponto. Sejam prazeres positivos ou negativos. Tá? Ismael está sempre próximo da água. Ou seja, ele está sempre buscando o prazer. E por isso que faz sentido a Gemara ter falado que ele buscou, que a Arábia pegou os 9 dos 10 kavim de Arayot, dessa vontade de buscar prazer, tá? Dessa libertinagem, como eu traduzi aqui. Tá? O Rav Tzadok HaKohen, ele explica que uma pessoa que tem um impulso muito forte para realizar os desejos físicos não precisa se chatear por ter esse impulso, mas usar isso como uma ferramenta para buscar aquele desejo que é real, para aquele prazer que é mais real, prazer que é mais poderoso, que é justamente isso que a gente está discutindo. O judaísmo vê prazer em vários níveis, e esses prazeres mundanos eles estão nos níveis mais baixos, enquanto as buscas por Deus e por conhecimento, não precisa ser conhecimento espiritual, estão nos níveis mais altos. Tá? Então o judaísmo é uma religião de prazeres, não é uma religião que nega os prazeres. Você tem que negar alguns em busca dos maiores, mas não sempre, porque até os prazeres menores têm seu propósito. Não tem problema você ter prazer enquanto come, só que esse não pode ser o único que você busca, certo? E é assim que a gente tem que buscar aprender Torá, com desejo, com vontade, com entusiasmo. E é assim que Hashem busca em todas as gerações que passaram no mundo. Né? Qual que é a melhor geração para entregar a Torá? Teoricamente, aquela antes do Mabul, antes do dilúvio. Porque eles tinham o maior desejo. Mas eles abusaram e eles não recebem a água da Torá. Eles receberam a água que eles queriam, mas de outro jeito. Então, a gente tem uma boa notícia aqui no final das contas. A gente pode ter essa esperança na nossa geração. O Arahaim, ele diz que no Egito, a gente
podia ter caído, né? A gente sempre tem aquela história dos 50 níveis de tumá, de impureza, né? Que o povo judeu estaria no 49º quando foi retirado, né? Mas a gente não podia ter caído para o 50º, porque senão não teria como sair de lá. A gente faria parte daquilo. Agora, aqui a gente pode cair até esse nível ainda. Porque a Torá, se ela não jogar nas suas vidas, vai acontecer. Mas a Torá ela tem força de te puxar, mesmo nesse nível hoje, porque ela já foi entregue. Naquele momento não tinha como. Eu vou ser sincero, eu não sei que vocês, você aqui no caso que está comigo, né? Mas acho que na época do Egito não era tão aberto. Não sei, eu não vivi na época, mas talvez essa busca e essa aceitação do desejo pela busca da sexualidade não era tão presente na vida de todo mundo. Hoje em dia, qualquer lugar que você olha, tem uma coisa dessa. Mas Hashem está esperando, isso não sou eu que estou dizendo, é Shlomo Amelech Shirachirim, né, no Cântico dos Cânticos, por uma geração em que ele vai se revelar de novo e vai ensinar todos os segredos da Torá. E Urashi ele explica o seguinte, no 17. O passo que ele vai falar é esse. Que ele me beije com o beijo de sua boca, porque teus amores são melhores do que o vinho. Isso é Hashem, né? E Urashi explica, isso foi dito em referência ao tempo em que ele lhes dará a sua Torá, desculpa, usei o tempo errado, e falou com eles face a face. E aquele amor é ainda mais agradável do que qualquer outro prazer, aquele que ficou. E estão seguros de que ele aparecerá novamente para explicar os mistérios escondidos e buscarão a ele para sempre cumprir sua palavra. Esse é o significado dele, eu esqueci de terminar aí, né? Deixe-me beijar, que é o passo que aí que tá em cima, né? Que ele me beije com os beijos da sua boca. E que essa geração que a Hashem está procurando, qual que é? Se a primeira geração que se qualificou, teoricamente, foi aquela antes do dilúvio, então a gente pode ter esperança de fato. Né? Porque a gente vive numa geração que tem esse desafio o tempo inteiro, né? De conquistar os próprios desejos. Né? Então a gente tem a possibilidade de transformar isso numa ferramenta para elevar nossas almas e o mundo que está em volta também. Né? E a gente falou do Reish Lakish aqui justamente por causa disso. A gente tem esse personagem que viu o Rabi Yohanan, pulou na água buscando os prazeres dele, porque ele achava que ele era uma mulher, né? E ele percebeu que sem essa água, sem entrar na água, eu não posso buscar meu desejo. E o Rabi Yohanan responde o que para ele? Você entendeu errado. Sem água, sem Torá. A água que a gente usa para buscar os nossos desejos, a gente pode usar para buscar o nosso crescimento, na verdade. E se a gente levar essa ideia para o Beit Midrash, né, se a gente levar essa ideia para a sala de estudo e concentrar ela para o estudo de Torá, né, a gente pode chegar nesse ponto. Eu espero que a Hashem ajude a gente a aprender isso tudo, que é bem complicado, né? Mas que a gente possa alcançar essa elevação espiritual a partir do estudo de Torá e a partir da elevação desses desejos, levando ele ao estudo de Torá. Pessoal, obrigado. Eu vou ficar por aqui. A gente se vê semana que vem em Bezat Hashem.